tema do nosso vídeo aula, ou da nossa aula vídeo de hoje, é o conceito de mídia e opinião pública. O assunto que nós vamos tratar hoje é um dos mais relevantes na sociedade contemporânea, porque nós vivemos em uma sociedade midiática. Eu já disse em alguns vídeos anteriores que a partir da Revolução Industrial, nós vivemos em uma sociedade de consumo, certo? O consumo, no tocante ao valor de troca dos produtos, passou a ser algo muito mais importante do que antes da Revolução Industrial, certo? E nesse processo de formação de uma sociedade de consumo, a questão da mídia e da opinião pública tem sido cada vez mais importante. Eu coloquei duas imagens aqui do lado que indicam o que seria mídia, o que nós entendemos por mídia hoje, certo? Toda essa parafernália que nós temos de comunicação e de difusão de ideias. E aqui embaixo eu coloquei algo que possa representar o conceito de opinião pública. Embora eu vou salientar no vídeo que o conceito de opinião pública tem sido algo muito mais relativo, muito mais pulverizado com a ascensão das redes sociais. Bom, vamos a conceituar as palavras, os termos, né? A primeira pergunta que nós temos que fazer é o que a mídia tem a ver com opinião pública, certo? Primeiramente, nós temos que conceituar o que seria mídia. Entendeu? Então, mídia, ela é algo extremamente amplo. Quando você fala em mídia, ele é um conceito que condiz com a transmissão de informações por especialistas treinados a uma plateia grande, diversificada por um grande território. Tudo aquilo que transmite informações, certo, pode ser considerado mídia. Nós, hoje em dia, quando você fala em mídia, as pessoas se remetem, em sua maioria, às redes sociais. Elas assim o fazem porque as redes sociais é a mídia mais utilizada pela população. Entretanto, o conceito de mídia ele é muito amplo. Nós temos vários tipos de mídia. Em um determinado tempo histórico, nós tínhamos apenas 3 tipos de mídia, que era o jornal, o impresso, né? Depois veio o rádio e depois a TV. Eu não coloquei em ordem cronológica, mas deveria ter colocado. Primeiro que você coloca é o jornal, com a difusão do papel impresso, lá com Gutenberg, posteriormente. Você tem os livros, né, que é algo que sofreu um processo semelhante. Aí já no século XX você tem o rádio, primeira metade do século XX. É considerada a era do rádio, e você tem a televisão na segunda metade do século XX. E o que acontece, né? A televisão e o rádio mudaram a linguagem, certo? Da comunicação. Então, mudaram a forma de se comunicar. E no caso nosso aqui expressado, mudaram também a forma de você vender os produtos e também de difundir ideias. E nas últimas décadas, nós estamos convivendo com a internet. E a internet ela é um meio de você divulgar uma conexão, certo? Em que as redes sociais funcionam por internet. As redes sociais são Facebook, Instagram, WhatsApp, o YouTube, com o qual eu estou falando com você nesse momento. E em que ela influencia? Essa é uma pergunta que a gente faz cotidianamente, os sociólogos, os demais pesquisadores na área, em que ela influencia as ideias, opiniões, a visão de mundo e os hábitos de consumo, sobretudo os hábitos de consumo. A mídia ela tem um poder de nos influenciar, a mídia ela tem um poder de ditar moda. Se você for observar, por exemplo, várias expressões que nós falamos, nós vimos na mídia. Eu vou falar mais lá para frente dessas expressões. A mídia ela influencia nas nossas ideias, nas nossas opiniões, na nossa visão de mundo. Como que você fica sabendo o que acontece, por exemplo, em Brasília, se não for por intermédio da mídia, se não for por intermédio das redes sociais, certo? Ou da mídia impressa, no caso, se você lê o jornal. Então, a mídia ela tem uma importância de informação. Em alguns casos, ela presta serviço à desinformação, à manipulação e à confusão da sociedade. Mas isso ela é uma consequência e também uma outra discussão que, nesse atual momento, ela não nos interessa.
Se o conceito de mídia ele se ampliou, certo, nas últimas décadas, o conceito de opinião pública também vai seguir esse mesmo padrão. Nós entendemos por opinião pública, sempre quando eu lanço em sala de aula esse conceito, os alunos, eles, por meio dos seus conhecimentos prévios, eles já falam que a opinião pública seria a opinião da maioria, certo? E, em linhas gerais, nós podemos ler a opinião pública, fazer a leitura de opinião pública, melhor dizendo, como a opinião da maioria. Entretanto, quando você analisa esse conceito no seu sentido sociológico, a opinião pública ela se torna um conjunto de ideias agregadas de membros de uma população sobre vários assuntos. Quando você fala de um conjunto de ideias agregadas, certo? Ele não é um conjunto de ideias muito organizado ou sistematizado, porque é um conjunto de ideias formado a partir de informações e não necessariamente de conhecimento. Para isso, você precisa saber, isso em aulas anteriores eu já falei, da questão da diferença entre informação e conhecimento. Às vezes, ela é a ideia da maioria, mas, em alguns casos, nem sempre ela é a ideia da maioria. Mas é vendida como se fosse, muitas vezes, ela é vendida como se fosse a ideia da maioria. Por exemplo, se nós formos observar o atual momento histórico em que nós estamos vivendo, em que tem uma grande polarização política, se você for conversar com pessoas que são partidárias dos dois lados, ambas vão dizer para vocês que elas representam a maioria. Mas será que realmente elas representam a maioria? Será que realmente a ideia de opinião pública que elas têm é a ideia majoritária? Dificilmente isso acontece. Por quê? Porque com a mudança no conceito de mídia, certo? Em que você institui as redes sociais como uma mídia muito ampla, você passa a ter uma sensação de que a opinião pública é a ideia da maioria, porque você só recebe no seu celular, no caso, notícias e opiniões que lhe são favoráveis. Então, ele vai criando esse cenário de que você tem uma maioria na opinião pública, ou de que você representa a parte majoritária da opinião pública. Então, tome muito cuidado quando se ouvirem falar no conceito de opinião pública e acharem que a opinião pública é simplesmente a ideia da maioria. Nós temos um histórico, o Brasil ele tem um histórico de um contingente muito grande de analfabetos, certo? O Brasil, como um país de maioria alfabetizada, é uma construção recente. É uma construção da década de 70 para cá. Por exemplo, em 1946, quando promulgou-se a Constituição daquele ano, a Constituição da dita República Populista, nós tínhamos mais da metade da população brasileira de não alfabetizados. Tanto é que a Constituição proibia o voto dos analfabetos e, por consequência, mais da metade da população brasileira não podia votar por conta disso. Então, nós temos um histórico, certo, de analfabetismo e também temos uma realidade atual de analfabetismo funcional, que é você ler um texto, mas não entender o que está colocado ali. Então, nesse cenário, a ideia de opinião pública ela se torna ainda mais complexa, certo? Mas, avançando um pouco no nosso discurso, na nossa análise, né, o conceito do que se diz de opinião pública também, às vezes, nos faz consumir. Lembra que no começo da nossa aula eu sinalizei que nós vivemos em uma sociedade de consumo? Se nós vivemos em uma sociedade de consumo, certamente, né, a mídia, a opinião pública, ela vai nos levar a consumir e a pensar e agir de uma maneira que nem sempre é a mais sensata, certo? Aquela ideia de que você tem ali, que ela veio a voz do povo, a voz de Deus, ela vem do Império Romano, essa concepção, né? As frases, as concepções de mundo, elas são muito antigas. Às vezes as pessoas reproduzem porque viram na mídia ou porque acham que isso está atrelado à ideia da maioria na opinião pública e começam a reproduzir inadvertidamente. Mas a opinião mídia e opinião pública, muitas vezes, ela nos leva a consumir, pensar e agir de uma determinada maneira que nem sempre é
a mais sensata. Eu vou citar, por exemplo, algumas frases que a opinião pública costuma difundir e que muitas vezes uma boa parte da população ela passa a reproduzir acriticamente. Ela passa a reproduzir, melhor dizendo, de uma maneira praticamente automática, sem refletir no tocante ao sentido daquela frase, no tocante à origem daquela frase e ao propósito que é o fato das pessoas repetirem essa frase. O primeiro é o bandido bom é bandido morto, né? Essa frase ela é frequentemente dita nos programas policiais e reproduzidas por um amplo, eu acredito, senso comum da população. Por quê? Porque o Brasil ele é um país com um grande histórico de violência. Nós somos 220 milhões de habitantes num território de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos um país de dimensões continentais e com contradições internas típicas de um país de dimensões territoriais consideráveis. Então, nós temos um histórico de violência, o Brasil ele tem um histórico de violência, foi o último país do mundo a abolir a escravidão, e também com o processo de urbanização do Brasil, que ele foi mal feito, ele foi mal conduzido, na verdade ele não foi planejado, nós criamos grandes centros urbanos que se tornaram locais onde há muita violência urbana, certo? Há muita violência, roubo, latrocínio, assassinato, etc. Sem contar que o Brasil ele é um corredor de entorpecentes, então isso daí faz com que o Brasil seja um país extremamente violento. Mas aí muitos setores vendem a ideia de que bandido bom é bandido morto. E o Brasil ele tem um histórico de muita morte em confronto policial. Muito policial morre, muito bandido morre, certo? É um dos países onde mais morre bandido e mais morre policiais. E mesmo assim, nós vivemos um período de violência lancinante, um período de violência intermitente, um aumento da violência que ele baixa muito pouco. Segunda frase, essa é muito dita e que está aí gravitando na órbita da opinião pública, é que mulher gosta de apanhar. O Brasil é um dos países onde mais se mata mulheres, onde mais se bate em mulheres no mundo, né? Nós temos números parecidos com países que têm uma tradição muito mais patriarcal, antiga do que a nossa. Por exemplo, a Índia é um país que tem um patriarcado muito antigo, né? E aí você vê essas frases sendo ditas pelas pessoas por conta que elas ouviram na opinião pública. Homem gosta de mulher vadia também é outra frase que é constantemente dita na opinião pública. Amigo de mulher é cabeleireiro, essa frase muitos de vocês já ouviram falar. Essas são frases no tocante a costumes, certo? No tocante à relação cotidiana. E essas frases aqui, mais aqui embaixo, por exemplo, o bom e o bonito e o barato, ela é uma frase muitas vezes dita pelos apelos mercadológicos, pelos apelos de consumo, né? Por que o bom, o bonito e o barato? Sobretudo o barato. Porque o Brasil ele é um país onde a grande parte da população vive com um salário mínimo. E um salário mínimo de R$ 1.095, segundo a última correção, ele é um salário baixo se você for comparar com o padrão de consumo que se precisa aqui no Brasil para você ter uma vida digna e acesso aos bens de consumo. Então criou-se essa frase para cativar grande fração dos consumidores brasileiros no tocante à aquisição de produto. Então eles juntam, que é uma frase feita, né, que ela soa no seu ritmo muito legal, porque começa com B, B e B, certo? E é o bom, o bonito e o barato. São frases colocadas ali na opinião pública. Acabou a cerveja, acabou a amizade. O Brasil é um dos países onde mais se consome cerveja, né? Inclusive, em termos percentuais, só perde para a Alemanha, segundo algumas estatísticas pouco confiáveis. Então, as pessoas vão reproduzindo essas imagens nas redes sociais, essas frases, melhor dizendo, nas suas redes sociais, e aí as pessoas vão, um vai repetindo, outro vai repetindo, outro vai repetindo, quando você vê, ele virou algo viral. E por último, certo, é uma frase extremamente dita na questão da opinião pública e difundida também pela mídia,
é atrelar a ideia de felicidade com a de consumo. Você tem, na nossa sociedade de consumo, a ideia de felicidade, ela está extremamente atrelada à ideia de consumo. Você não consegue ser feliz se você não consumir determinado produto. Antes da ascensão da televisão, certo? Na era do rádio, né? Quando as pessoas tinham acesso a propagandas de produtos apenas ouvindo o som, certo? Eles enfatizavam a qualidade do produto e a boa aparência do produto. Com o surgimento da televisão, sobretudo da TV a cores, você não precisa descrever o produto. Você atrela esse produto à ideia de felicidade, certo? Que é uma das ideias na filosofia, certo? É uma ampla discussão na filosofia. Se você for pegar o epicurismo clássico, não é muito o nosso tema de hoje, o nosso assunto, né? Mas essa frase ela está colocada na opinião pública. Dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases, dificilmente alguém nunca ouviu uma dessas 7 frases. Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.